Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Para você que está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo na área há 13 anos e tenho esse projeto aqui de compartilhar conhecimento prático da área criminal para que você possa absorver esse conteúdo e aplicar nos seus casos e consiga atuar com segurança. Atuando com segurança, sabendo exatamente o que fazer, você vai galgar um lugar maior na advocacia. Qual é o grande problema? Não ter segurança ou falta de conhecimento. Quando você tem um conhecimento adequado e consegue bons resultados, isso faz com que a sua imagem ela propague positivamente. Você receba mais indicação de clientes, e é isso que vai fazer você sair daquele leilão e começar a rentabilizar a advocacia. Mas para chegar nesse ponto, você tem que saber o que fazer na advocacia. E o conhecimento que eu venho disseminando aqui no canal é sempre um conhecimento prático, um conhecimento do dia a dia da advocacia. Além, é claro, dos processos que eu pego, eu estou atuo com colegas, sou mentor dos alunos na Academia Criminalistas de Elite. Eu sou idealizador da academia. Na Academia Criminalista de Elite, nós temos uma comunidade do WhatsApp onde todos os membros se falam. Então você pode lançar lá sua dúvida, desde o básico até o avançado, até na delegacia, o que eu devo fazer? E aí um membro da comunidade, ou eu, com mais experiência, vai responder você. Estou aqui, o delegado falou tal coisa para mim, manda no grupo. Ou eu, um colega, gente, estou precisando de uma jurisprudência. Esse caso está assim, o que eu devo fazer? Lá é o local que a gente tira as dúvidas, lá na Academia Criminalista de Elite. Também tem aulas gravadas de todos os procedimentos, mapa mental, modelo de peça, encontros ao vivo, onde você pode trazer o seu caso prático, conversar comigo, conversar com os colegas, debater, conversar sobre a advocacia, fazer amigos, parceiros, tudo isso é possível lá na Academia Criminalistas de Elite, tá? Eu sou o idealizador dessa comunidade. E como eu sempre trago aqui conhecimento prático para conversar e tratar com vocês, hoje nós vamos falar de um tema que é como gerar confiança e fechar contrato na reunião. Porque a gente tem que lembrar, pessoal, que a advocacia em si não é só sentar atrás da mesa, não é só fazer uma reunião e não é só também saber peticionar. Porque chega num ponto em que vários advogados sabem peticionar, sabem explorar uma tese. É claro que a grande maioria não sabe, mas quando você chega num grupo seleto de advogados, talvez o que vai fazer o cliente procurar você e não outro advogado, até para fugir de leilão, é a forma como você atende ele. Essa forma que você vai atender ele, vai recepcionar aí na sua advocacia, no seu escritório, vai tratar com ele, é o que vai diferenciar você dos outros advogados, fazendo com que você seja a opção que ele vai contratar para defendê-lo no processo. Mas o que seria ali um atendimento adequado para você gerar confiança tamanha para ele contratar você, até em situações em que você está cobrando um pouco a mais que a concorrência? Aqui nessa aula hoje, eu vou tirar um trecho, não tudo, mas um trecho lá de dentro da nossa comunidade. A aula é tão importante que eu resolvi tirar ela de lá, não ela 100%, porque lá tem muito mais profundidade, tem alguns materiais que eu entrego complementares para o aluno olhar e aplicar, mas eu trouxe um trecho dessa aula que já vai ser de grande valia para você fazer os seus atendimentos, fazer com que o cliente pegue confiança em você e te contrate, tá? É sobre isso que a gente vai falar na nossa live de hoje. E antes de começar o conteúdo, deixa o seu like, se não é inscrito no canal, já se inscreva. Se não me segue lá no Instagram, por exemplo, artigo definido, Mário Guarnieri, já começa a me seguir. Professor, não estou te achando. Os links das outras redes sociais que eu faço parte, que eu estou presente, todas aqui embaixo na descrição. Só clicar no link que eu deixei destacado aqui, você vai direto para as outras redes sociais. Ah, professor, eu sou mais do TikTok, já não é mais uma rede social só de dancinha. Por exemplo, eu estou lá compartilhando conhecimento prático também. Me segue lá. Ah, professor, estou mais no Instagram. Também estou lá. Ah, professor, estou mais lá no Threads, lá que é o Twitter do Instagram. Estou lá também. Todas as vezes que eu estou presente está aqui embaixo, tá? Então já me segue lá, deixa o like no vídeo e se não é ainda inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo, tá bom? Para receber todo o conteúdo que eu propago aqui.
Beleza? Bom, vamos então propriamente para a nossa aula. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que... Peraí. Aqui, pronto. Agora a aula apareceu para vocês, né? Deixa eu colocar no modo foco aqui. Isso, muito bem, tá? Bom, esse tema ele é tão importante que eu retirei trecho da aula que eu dou dentro da nossa comunidade, tá? Que a nossa comunidade aqui é a Academia Criminalista de Elite, tá? Eu tirei essa aula de dentro da nossa comunidade, um trecho dela, não ela toda, para explicar um pouquinho em vocês como é que você pode gerar confiança e fechar contratos. Lá dentro da Academia Criminalista de Elite, eu falo para os membros, os alunos, que eu divido o atendimento em 3 grandes pilares importantes. São 3 pilares que, se você aplicar certinho, como eu estou te dizendo, você vai ver um efeito prático muito grande no fechamento dos seus contratos. Vai elevar o percentual de contratos fechados. Quando você se atenta a esses 3 pilares que eu vou explicar aqui, você vai ver uma reviravolta e uma mudança nos contratos que você fecha. Você vai sair da briga com os leiloeiros para ver quem cobra menos para fechar o cliente, para assumir uma outra posição de confiança. O cliente não está mais procurando preço, ele está procurando um profissional que ele pode confiar a vida dele. E é isso que eu vou fazer aqui hoje na aula. Vou entregar esses 3 pilares importantes que eu destaco lá dentro da academia, né? Uma aula mais densa. Aqui vai ser só um pedaço dessa aula, mas ela é muito importante, eu resolvi trazer aqui para vocês, tá bom? Então, 3 pilares importantes que eu poderia destacar para você atrair a atenção do seu cliente e confiança, eu dividiria em rapport, autoridade e gerar valor, tá? O rapport, se você estuda um pouco de técnicas de linguagem, persuasão, o rapport é como se fosse uma situação em que você... Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Piscando aqui, peraí, só um pouquinho. Sabia. Deixa eu só trocar ali, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Tá escrito. Aí, assim que escreve, rapport. Fala rapport, mas escreve rapport. O rapport nada mais é que uma técnica de comunicação. E o que aparece nessa... O que é essa técnica de comunicação? É uma técnica em que você vai se aproximar do interlocutor. Então imagina só, você está numa viagem, pensa comigo, você está numa viagem fora do Brasil, você está lá na França. E se você falar que é brasileiro e encontrar um outro brasileiro lá em Paris, você já criou um rapport com ele, porque você é brasileiro, ele também é brasileiro, certo? Agora, e dentro do Brasil? Será que se você encontrar um brasileiro, outro brasileiro, vai criar esse rapport? Não, porque todos aqui são brasileiros. Lá fora vai ser um rapport, algo para aproximar vocês, porque ambos são brasileiros. Então isso aproxima. Então é uma técnica de comunicação em que você vai se aproximar da pessoa, ambientalizar ela e fazer com que ela crie empatia por você. O rapport ele é muito importante, principalmente para pessoas que fazem técnica ali de negociação, para tentar fazer com que as pessoas cheguem no denominador comum e assinem um acordo. Nesse caso, o rapport você vai utilizar para convencer a pessoa de que você é a melhor opção no mercado e que ela deve te contratar para estar à frente do processo. E como é que você pode fazer isso? Através do rapport na sua reunião. Eu destaco o seguinte: conexão com o cliente por meio de um ponto em comum e também tem uma ficha de atendimento com informações pessoais. O que é essa conexão com o cliente por meio de um ponto em comum? Dentro da área criminal, nós temos que medir um pouco o atendimento, porque tem situações que você vai falar algo engraçado, não é piadista, não é stand-up. Mas, por exemplo, algo engraçado do tipo: quer tomar um café? Ah, não, doutor, obrigado, não vou. Tem certeza? Esse é o melhor café do Brasil. Se você não tomar ele, você vai se arrepender. Tá vendo que vai gerar um sorriso? Isso é uma técnica de aproximar. Vai quebrar um pouco o gelo. A reunião já é teoricamente tensa.
Só que, por exemplo, você não vai falar isso para uma mãe que está sentada na sua mesa chorando pelo filho que está preso. Você vai falar isso? Não vai. Então você tem que medir o ambiente. Você não vai lá visitar o seu cliente e falar sobre café, porque eles, às vezes nem café ele toma lá dentro. Então você tem que medir. Mas esse rapport ele é muito importante, principalmente para quebrar o gelo. Então quando o cliente entra para a reunião e você vai conversar com o seu cliente, sentou à beira da mesa ali para falar contigo, vai fazer a reunião. Antes de começar, fala assim, tudo bem, achou fácil aqui o escritório? Ah, doutor, eu achei aqui fácil, só que estava ruim para estacionar. Falei, de fato, aqui é muito lotado, é um pouco difícil para estacionar. Eu vi também que você demorou um pouquinho, né? Ah, doutor, demorei, estava levando meu filho lá no hospital. Ah, como é que tá ele? Entende? Criar uma conexão. Se é, por exemplo, a dona Maria que sentou na minha frente está chorando por conta do filho, eu não vou fazer essa aproximação. Ela vai contar a história de quando ele era criança. É importante o processo? Pouco importa. Ninguém está ali para saber qual a história dele quando criança, mas ela quer falar. Você vai cortar a dona Maria? Falar que isso não é importante? Não. Você vai querer trazer ela para o seu lado, porque ela é um fator, um elemento importante na contratação do advogado. Você vai ouvir, se ela ficar meia hora falando do filho, que está preso, contando as histórias dele, por que ela está magoada, você vai ouvir. Não tem como fugir disso. Isso é o rapport que você está fazendo com ela. Você está se aproximando. Então ela está desabafando do filho e você está ouvindo. Por mais que não interessa o processo, mas você está ouvindo. A dona Maria, por exemplo, se ela estivesse na minha frente chorando, dona Maria, calma. Dona Maria, olha só, vou ter que mudar. Dona Maria, calma. Eu sei que a senhora no papel de mãe não deve nem estar dormindo com o filho preso, passando por tudo que ele está passando lá dentro. Eu entendo o coração de mãe. Eu entendo e sei a dor e a angústia que a senhora está passando agora. E a dona Maria chorando. Eu vou explicar agora, dona Maria, o que dá para ser feito, mas o que a senhora pode esperar de mim é fazer o possível e o impossível para tirar o seu filho de lá e devolver ele para os seus braços. A gente vai fazer um empenho para acabar com a dor da senhora, para tentar a soltura dele. Não posso prometer para a senhora que nos contratando ele vai automaticamente sair. Eu seria no mínimo leviano em falar para a senhora, em prometer que ele vai sair, me aproveitando da sua fragilidade, simplesmente para fechar um contrato. Eu vou receber esses honorários e aí vou prometer algo para a senhora que depois, se não se cumprir, vai ficar feio para mim. A senhora não acha? Então eu não estou aqui para mentir para a senhora. Estou aqui para falar a verdade. E a verdade é que nós vamos utilizar todo o escritório, os melhores argumentos que a gente tem, olhar com profundidade o caso, estudar o juiz, estudar tudo, trazer as melhores provas e tentar convencer o juiz de que ele não precisa ficar preso agora, que ele pode responder ao processo de liberdade, que ele não é uma má pessoa. Só que o que a gente vai fazer é uma tentativa. Porque do outro lado também tem um ser humano. É uma pessoa como a gente. E a gente pode falar para ele pode entender que a gente não tem razão. E pode entender também que a gente tem razão. Nosso papel aqui é aumentar a possibilidade de tirar ele, munindo o juiz com documentos e com os melhores argumentos jurídicos. É isso que nós vamos fazer aqui. E ao final, tentar ao máximo fazer o possível e impossível das tripas do coração para tirar ele de lá. Acabar com a dor da senhora, entregar ele nos seus braços. É isso que a gente vai fazer aqui. Eu fui fundo na dor da minha cliente, fiz o rapport e ela vai ficar encantada comigo. É diferente da mãe sentar na minha frente, por exemplo, e eu falar assim, fica tranquila, a garantia da ordem pública não é um fundamento que pode ser utilizado e nós vamos tentar a soltura dele. E para a gente tentar esse habeas corpus, eu vou cobrar da senhora 12 mil reais. Já está falando valor, não agregou valor no atendimento, não colocou no mesmo nível, não fez o rapport. Você entende como o rapport é importante? Ou alguém que está respondendo a um processo. Vamos esquecer Dona Maria, vamos alguém lá, o José procurou você. Oi José, tudo bem? Ah, doutor, estou com esse processo aí, estão me acusando de blá blá blá. Olha, é difícil, né? Eu entendo que na sua posição você deve estar extremamente angustiado com uma acusação tão grave dessa por algo que você não tenha feito. Ah, doutor, eu não estou dormindo. Doutor, eu quero resolver isso, só de pensar de ir preso e tal. Eu posso ser preso? Ó, calma, a gente já fez a avaliação do processo, eu já vou te contar tudo
né? O que dá para ser feito, o que não dá, o que pode acontecer. Meu intuito aqui, primeiro de tudo, é esclarecer todas as suas dúvidas, para que você fique bem tranquilo para tomar a sua decisão. E depois, ao longo aqui da nossa reunião, eu vou te explicar tudo, pode ficar tranquilo, tá? Que você vai sair daqui sabendo tudo que pode acontecer. E se contratar o escritório, a gente vai tentar eliminar essa angústia que você tem, tentando a sua absolvição no caso. Entenda a dor que você está passando. É o problema de enfrentar um processo judicial e eventualmente ser condenado, né? Toda a dor, toda a angústia que isso gera. E a gente vai tentar causar, acabar com essa angústia. Vamos funcionar como um remédio que vai acabar com a sua dor. É isso que nós vamos fazer. Então, entende como essa aproximação ela é importante, esse rapport? Ficar ali, trazer a pessoa para o seu lado, isso é preponderante, uma técnica importante que você deve entender. E quando ali na aula eu falo aqui sobre ficha de atendimento, é escrever informações importantes. Quem é membro da academia já tem o modelo, né? Quem ainda não é membro, infelizmente não vai ter o acesso. Mas os membros da academia, inclusive, já tem essa ficha de atendimento. Nessa ficha de atendimento, você vai escrever situações pessoais do seu cliente pontuais para você fazer uma reunião futura com ele. Se no primeiro atendimento ele falou que ele demorou porque o filho dele estava doente, ele tinha acabado de sair do hospital, você vai se preocupar com a situação, vai falar com ele, vai anotar, e na próxima reunião, você, antes de nada, de mais nada, você vai perguntar do filho dele. Fulano, e aí, como é que tá seu filho? Na última reunião eu lembro que você tinha falado que ele estava doente, o hospital, ele melhorou, como é que ele tá? Putz, empatia com o filho dele. Você está perguntando do filho dele. Então entende como isso traz uma proximidade para o seu lado? Entende como a empatia, hoje nós estamos tudo muito mecanizado, muito no automático, não há mais a empatia, a conversa com os clientes. E essa conversa, principalmente na área criminal, você está lidando com a vida do cliente, é preponderante, é primordial para você conseguir com que ele feche com você, crie confiança. Isso é preponderante, é primordial. Então, o primeiro pilar aí, o rapport. Importantíssimo você fazer. Agora, a pessoa confiou em você, está ali do seu lado, já quase sua amiga. Agora é o momento de demonstrar o que para ela? Autoridade. Que você é uma autoridade no assunto. Você não é mais um advogado blá blá blá, que fica contando vantagem de um monte de coisa e que não fala na reunião, mas não tem um argumento de autoridade. Eu costumo dizer que a autoridade você pode destacar ela de duas maneiras na sua reunião. Como é que eu faço? Eu mostro casos semelhantes em que eu consegui um bom resultado, né? Claro que desde que não seja processo de segredo e justiça, é claro, né? Tem uma questão ética aí. Se não for processo de segredo e justiça, você vai mostrar um caso semelhante em que você conseguiu um bom resultado. Fala, ó, Dona Maria, igual o seu filho aqui, a gente já lidou com outros casos. Vou te mostrar o exemplo do fulano de tal. Aqui ele foi preso e aqui a gente conseguiu a soltura dele com a mesma linha de raciocínio que eu estou mostrando aqui para a senhora. A gente aplicou no caso dele, mesma linha de raciocínio e conseguiu a soltura dele. Nós utilizamos esse argumento. Olha aqui, ó. Abre o processo. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Alvará de soltura, fulano de tal. Tá? Olha aqui o mandado de prisão quando ele foi preso. Olha aqui o alvará de soltura. Então, o caso é muito semelhante e a gente tem um know-how, né? Nesse caso que a gente conseguiu alvará, e a gente vai tentar o mesmo fundamento para soltar o seu filho, Dona Maria. É exatamente isso aqui. Então, o argumento de autoridade é você mostrar que você é uma autoridade no assunto. E já ter atuado em um caso semelhante e conseguido um bom resultado, puta, é um puta do argumento. Imagina que você está com problema no seu carro que ninguém resolve. Aí você vai no fulano de tal e te mostra um carro igualzinho que ele mexeu e ele resolveu. Você não fica inclinado a fechar com ele? Não fica ali predisposto a fechar com ele? Porque ele te mostrou que numa mesma situação ele conseguiu resolver? Pois é. Então é um argumento. Mas professor, eu estou começando agora. Eu não tenho nenhum caso semelhante a esse. O que eu faço? Você mostra julgado sobre o caso dos tribunais superiores. E fala que é possível aplicar o caso. Quando eu trago numa reunião um julgado do STJ e falo, ó, os tribunais superiores, nesse caso específico, entendem assim. Deixa eu te mostrar. A segunda turma do STJ tem julgados reiterados nesse sentido aqui. O que é o STJ? É o Superior Tribunal de Justiça. É uma das cortes superiores do Brasil. Nós temos o STJ e o STF. Então o STJ, para esse tema, conforme a jurisprudência aqui, vem adotando isso de entendimento.
E é o mesmo caso que deve ser aplicado aqui. Por isso. E aí você vai explicar e mostrar é um argumento de autoridade também. Ou você mostra um caso que você trabalhou, ou um julgado importante, um entendimento. E aí vai gerar, o doutor foi procurar um entendimento lá de Brasília. Quando eu falo Brasília, o cliente já pensa no advogado mega power, melhor do Brasil, quiçá do mundo. Quando você traz esse argumento de autoridade. Você mostra o julgado do STJ, fala sobre o caso, comenta e fala que dá para aplicar o mesmo caso. Então é argumento também que você pode gerar autoridade. A autoridade é importante. Então, primeiro ponto, o rapport, se aproximar, criar um elo, uma convicção. Depois você vai mostrar que você é uma autoridade no assunto, que você é o cara, é o advogado, a advogada para resolver aquele problema. Argumento de autoridade. E posteriormente, né, depois de passar pela autoridade, você também tem que gerar muito valor no seu atendimento. Então, eu destaco aqui algumas formas de gerar valor para o seu atendimento, que é o seguinte, o cliente quando ele chega no seu escritório, quando pega qualquer um da população, quando fala assim, pensa na figura do advogado, vai pensar alguém de terno. Isso aí é fato. Pensa no advogado, vai pensar em alguém de terno, muito bem trajado, aquela imagem do Harvey Specter de Suits. Vocês já assistiram Suits? O Suits é uma série americana, tem o Harvey Specter, tem vários personagens, mas o Harvey Specter, ele é um advogado de um grande escritório, então ele tem toda a forma dele de falar, o gestual, então é alguém a se modelar até para trabalhar no dia a dia. E o Harvey Specter é alguém muito elegante, com presença. O primeiro contato dele com clientes é assim fantástico. Então, quando o cliente ele vai procurar um advogado, ele idealiza, né, na sua mente a figura do advogado. Por exemplo, se você fala do médico, você imagina ele de jaleco branco, aquele estetoscópio que fala? Agora me fugiu da mente o nome, né? Se eu falei errado, me corrija nos comentários, mas de ouvir o coração aqui e tal, que é a figura do médico. Se você chegar para fazer uma consulta com o médico, ele tiver de bermuda e regata e chinelo, você não vai achar estranho? É a mesma coisa advogado. O cliente idealiza o advogado. Então não é legal quebrar essa expectativa. Ou tá com expectativa baixa, a expectativa é atendida lá em cima. Então você tá com uma boa gravata, um bom terno, bem trajado, perfumado, o ambiente é legal para atender, né? O cliente chega lá, o local é bonito, o atendimento é bem feito, tá tudo massa, tudo legal, assim, até superou as expectativas. Agora chega lá, o advogado tá de polo. Já começou errado, né? Porque já não traz o profissionalismo que você precisa, ainda mais numa primeira reunião. O advogado tá de polo e calça jeans, para mim, eu não contrataria, tá? E aí já quebra aquele primeiro encanto. Então, quando você consegue, nesse primeiro contato, já gerar uma boa imagem, já é um ponto positivo para você gerar a confiança. Isso é importante e é significativo. Primeiro contato muito forte. Gerar ali valor, tá? Mão firme, na hora de falar com o seu cliente, uma oratória proficiente ali, uma oratória tranquila, né, eloquente, você consegue falar. Não é uma oratória que você gagueja a todo momento, que você faz pausas porque não sabe o que está falando ou esqueceu de um argumento. Não, é uma oratória tranquila, uma oratória muito boa. Tá? E aí você consegue ali, nesse primeiro contato, é muito importante você surpreender positivamente o seu cliente. Desde o ambiente, a maneira como você vai falar, a maneira como você está vestido. Muito importante. Uma outra situação, isso aqui eu trago do campo de batalha, tá? Tudo que eu falo para vocês aqui é testado na prática. Eu testo aqui na minha advocacia, no meu escritório. Nada que eu digo para vocês eu estou inventando da minha cabeça. Tudo eu aplico, tudo aqui que eu faço é com base em aplicações práticas que eu faço, tá? Então aqui, ó, apresentação. Eu consegui subir o percentual de contratos fechados de maneira exponencial fazendo uma apresentação personalizada para o meu cliente. Então, quando o cliente entra na reunião, está o nome dele na tela, o que dá para ser feito, as teses, não teses, mas assim, dá para tentar soltura, para atacando a decisão
porque ela considerou algo que não pode ser considerado. Eu não entrego a tese prontinha, mas eu falo mais ou menos o que eu vou fazer. Então tá o nome do cliente tá o nome do cliente ali na apresentação, tá ali como que o processo vai acontecer, o que vai acontecer. Eu tô com o tablet em pé, passando, explicando a televisão. Isso aumenta, né? Abrir o processo, explicar. Tá vendo esse ponto aqui do processo? Então, isso aqui o juiz disse isso, mas dá pra gente contornar. E aí vai explicando. Então, esse ponto, essa apresentação, eu comecei a fazer numa televisão e mostrar para o cliente pontos importantes do processo, falar isso, falar aquilo. Isso aumentou exponencialmente o fechamento de contrato que eu tenho aqui no escritório. Aumentou. E eu recomendo, é regra para todos os alunos da academia. Tem que fazer apresentação e eu entrego também dentro da academia modelo de apresentação. E todo o beabá que você tem que seguir para fechar um bom contrato. Então a apresentação, ela tem um condão de levar a reunião para um outro patamar. É importante você observar isso, é um detalhe que muitos advogados deixam que pode fazer diferença, principalmente se você está no início da sua advocacia. Isso traz um profissionalismo para o seu cliente. E aí vai elevar o nível, a percepção de valor do seu cliente lá em cima, porque você fez uma apresentação. Eu recomendo que seja feita em todos os casos que você vai atender, tá? A técnica do contraste. A técnica do contraste, ela está relacionada, eu explico melhor dentro da academia, tá? Mas a técnica do contraste seria basicamente assim. Quando você vai numa loja comprar um terno, costumeiramente o vendedor sempre te leva no item mais caro do que você quer comprar. Porque quando chegar no item que você verdadeiramente quer, você vai comparar com um valor maior e para você, né? Vamos imaginar, você vai comprar uma camisa lá, você quer gastar até R$350 na camisa, o vendedor te mostra uma camisa de seda de R$1.000. Pô, R$1.000 eu não quero gastar, eu queria 250. Então, 250 comparado a 1.000 é barato, não é? Você não acha? Só que se você comparar 250 a uma inferior de R$100, tá caro, não tá? Então, a técnica do contraste é você promover esse contraste nos valores. E como que faz isso na prática? Detalhadamente dentro da academia eu explico, tem uma aula só para isso, mas vou explicar aqui. É você, inicialmente, passar um valor para o seu cliente. Não é aquilo de, é 10 mil, mas eu faço por quanto? Portanto, não tem efeito prático isso. O cliente tem que masterizar esse valor. E é nítido quando você joga um valor assim, os clientes já até assustam e ficam olhando assim. Então, por exemplo, você jogar um valor lá de R$10.000, você fala assim, depois de agregar muito valor, passar por todos os pontos que você vai passar na reunião, você, o valor para, vamos imaginar que você quer cobrar 10, você fala que o valor é 15 mil. 15 mil, pá. Só que eu entendo também que financeiramente a proposta pode ser inviável para vocês, talvez pegue o financeiro, né? E qualquer um vai concordar em pagar menos. Depois que você falar isso para o seu cliente, ele fala, não, doutor, é verdade. E aí você faz assim com ele, combinado. De 15 eu consigo fazer 10 agora. E esses 5 mil, reforçando o argumento de autoridade, você fala que eles vão te pagar caso determinado objetivo seja alcançado. Aí você tem que entender o caso, tem que saber a prática. Se é um tráfico privilegiado, se é uma absolvição, se é um relaxamento de prisão. Então você vai cobrar tanto e aí você vai dar o desconto, né? E a diferença é só se você conseguir alcançar essa tese que você prometeu. Se não alcançar, não precisa pagar nada. Então você recebe os 10 que você queria, fixa um percentual dentro do contrato para você receber mais, caso determinado o objetivo seja alcançado. E o cliente pagaria 15, vai pagar 10. Pagaria 20, vai pagar 14. Na cabeça dele, 5 mil de desconto e conta e risco. A partir do momento que você solta o seu cliente, você cobrar 40 mil dele, ele vai dar um jeito e vai te pagar. Porque você soltou. O ruim está lá dentro. Quando ele sai, ele se vira, ele vai dar um jeito, ele vai te pagar. Então, a técnica do contraste é você ancorar um valor mais alto, dar um desconto depois de agregar valor. Você não pode falar, faço 10, mas eu consigo por 8. Não pode ser rápido assim, tá? O cliente tem que masterizar um pouco. Eu sempre faço a proposta, explico como vai ser o processo para depois jogar essa técnica. E aí a diferença, você deixa um percentual para você ganhar ao final, caso determinado objetivo seja alcançado. Isso, de maneira sucinta e claro, precisaria explicar um pouquinho mais detalhado, essa técnica do contraste também é importante para você gerar valor para o seu cliente. E por último, eu estabeleço que toda vez que o cliente fecha o contrato comigo, eu dou um presente para ele.
uma caixa de chocolate, uma cerveja diferente, um vinho, e depender do nível do contrato, eu dou até o uísque, sabe, aquele Blue, aqueles mais caros, eu dou pro cliente. Eu já cheguei a pagar, acho que 800, 900 reais num uísque para dar para o meu cliente. Pô, tá doido, professor? É, mas eu fechei um contrato de 30 mil. É o valor que eu tô gerando para ele. 30 mil, mas foi 29 o contrato, e aí a diferença, né? Tirei 1.000 para pagar o uísque dele, e ele, pô, um uísque de R$1.000. Ninguém vai no escritório de advocacia esperando receber um presente. É claro que você não precisa fazer R$1.000 aí, é o que eu tô aplicando. Você comprar uma caixa de chocolate de 25, mas não pode ser Garoto, né? Lacta. Vai da Cacau Show, vai... Aqui na minha cidade tem Sam's Club, que é uma rede, né? Tipo Walmart, rede americana, assim, que tem bastante variedade. Eles trazem muito produto de fora. Chocolate belga, chocolate italiano. Então eu compro as caixinhas e deixo no meu escritório. Quando eu fecho contratos importantes, eu dou essa caixinha para o cliente. Tá? R$1.000, estou falando de outro nível, mas se você não está nesse nível, compra uma caixinha aí de R$25 e dá para o seu cliente, ele vai ficar super feliz. Aí você cobra um pouquinho mais do honorário para cobrir esse custo. Lindo! Criou a aproximação com o seu cliente, fez o rapport, autoridade, gerou valor com ele, ele vai ficar encantado. Não tem como ele te recomendar para outros clientes, não tem como ele não fechar com você. Então é importante você analisar esses 3 pilares e seguir eles. Se você seguir esses 3 pilares que eu passei hoje aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Que foi o rapport, a autoridade e gerar valor, o cliente vai ter uma confiança tremenda em você, ao ponto de te escolher, mesmo que eventualmente você esteja cobrando mais caro no contrato, por essa confiança e tudo que você gerou para ele, tá bom? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado, espero que você esteja acompanhando o conteúdo aqui. Toda terça e quinta tem aula nova, então se você não assistiu os anteriores, assista, tem as próximas aulas. Todas as aulas aqui são voltadas para ensinar a prática da área criminal, da advocacia direto do campo de batalha. São situações que eu explico aqui que às vezes você não sabe, pode acelerar seu crescimento. É claro que aqui, pelo tempo que a gente tem, nas aulas eu não consigo explorar 100% do conteúdo. Até por isso que eu criei a Academia Criminalista de Elite. Lá, todas as aulas aqui é um pedacinho de dentro da academia. Tá? Lá tá tudo organizado em módulos, com modelo de peça, mapa mental, tudo para você conseguir advogar na área criminal com segurança. E não é só a parte prática jurídica, também bastidor como gerar confiança para o seu cliente, planilhas de dados para você analisar seu crescimento, enfim, tudo isso lá dentro da Academia Criminalistas de Elite, tá bom? Pessoal, se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou responder carinhosamente um por um. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula.